Olá, aqui estamos dando continuidade ao nosso mini curso Literatura Infantil e Tradição Oral na Escola. Meu nome é Fabiano Moraes e acompanho vocês desde a parte 1, em que nós tratamos da literatura infantil na escola, na literatura infantil e outros gêneros textuais na escola e o diálogo entre esses gêneros e a literatura infantil. E agora, nessa parte 2 do nosso curso, vamos tratar dos gêneros lúdicos da tradição oral na sala de aula. Então vamos falar do lúdico, vamos falar dos gêneros da tradição oral, vamos tratar de alguns temas que estão vinculados à oralidade, a todas as nossas tradições, a nossa memória das nossas comunidades, certo? Então vamos tratar desse tema e como abordar esses gêneros da tradição oral em sala de aula. Vamos seguindo adiante no nosso curso. E o nosso primeiro tema: brincadeira é coisa séria. Brincadeira é coisa séria. Me lembro quando eu desenvolvi um curso no Espaço Tapete Mágico, um curso para contadores de histórias. Era um espaço bem lúdico, né? Uma loja de brinquedos e, ao mesmo tempo, um espaço cultural com apresentações de histórias e, posteriormente, um espaço de festas, né? E uma das camisas desse espaço, do Tapete Mágico, né, desenhado pelo Hélio, né, Hélio Júnior, uma das camisas do Espaço Tapete Mágico, eram vários tipos de camisas, mas uma delas eram vários desenhos de brinquedos e uma frase: não me atrapalhe, estou brincando, né? Então, brincadeira é coisa séria. Bom, qual é a nossa preocupação com a forma como a brincadeira é vista na nossa sociedade? É justamente o fato de nossa sociedade opor brincadeira à seriedade, certo? Então está aí no slide. Como ser sério é condição necessária ao trabalho e aos negócios, ser sério é uma condição necessária ao trabalho e aos negócios, a brincadeira e o imaginário passam a ser preferencialmente evitados, banidos e extirpados do mundo adulto, do mundo do trabalho, do mundo dos negócios. Então, o que é ser sério? Bom, ser sério no trabalho é desempenhá-lo com cuidado, desvelo, diligência, sobriedade, honestidade, sinceridade, pontualidade, método, correção, importância e verdade. Certo? Ser sério, por outro lado, também pode ser visto como ser sisudo, carrancudo, severo, circunspecto, fechado, né? Brincadeira, por outro lado, né, é vista de uma outra maneira na nossa sociedade, mas uma brincadeira, de fato, uma boa brincadeira, como uma coisa séria, quero dizer, né? Por que nós dizemos assim? Porque a brincadeira também requer cuidado. Uma brincadeira, por exemplo, entre crianças, ela requer esse cuidado com o outro, requer o cuidado com a própria brincadeira, o desvelo, a diligência, a sobriedade, uma honestidade para com a brincadeira e para com o outro, certo? Mesmo não faz de conta, uma sinceridade, não é? Ao mesmo tempo, essa importância e essa verdade também se fazem presentes na brincadeira. Então são congruentes, brincadeiras e ser sério. Por isso dizemos, brincadeira é coisa séria. O problema é justamente que, em alguns contextos, brincadeira na nossa sociedade denota mentira, zombaria, alguma coisa sem importância, né? Algo feito sem respeitar o outro, né? No caso, as chamadas, inclusive, brincadeiras de mau gosto, né? Então, eu trato desse tema em um artigo, depois vocês encontram, no final vocês encontram na bibliografia, um artigo da revista Direcional, uma revista de São Paulo destinada ao educador, Direcional Educador, né, de 2015, tá, a referência está aí, vocês encontram lá no final dos slides, inclusive os slides da aula passada, vocês têm as referências também, tá? No final dos slides eu não apresentei, mas elas estão lá. Então eu trato justamente dessa questão da brincadeira para observarmos, a partir da concepção de Edgar Morin, que o homem não é somente homo faber, não é? Porque o homem, durante muito tempo, esse homo sapiens, né? Esse ser que sabe, não é? Ele é considerado e foi considerado por muito tempo um homo faber, porque ele se diferencia dos outros animais
também, e dos outros, né, hominídeos, inclusive dos outros símios, né, por fabricar ferramentas, desculpem, instrumentos, né? Ele fabrica, né, ele transforma o mundo por meio desse fazer, né, homo faber, né? Mas ele não é só homo faber, ele é também homo ludens. Quem diz isso é o Edgar Morin. Ele é um ser lúdico inerentemente, né? Desde crianças, as crianças brincam, né? É algo inerente à infância, essa brincadeira. E o ser humano continua brincando, ele ri, né? Então ele é um ser lúdico, Não é somente também homo econômicos, aquele que desempenha atividades econômicas. E quando eu falo de atividade econômica, precisamos lembrar e ressaltar que quando tratamos de economia, nós estamos falando especificamente da economia do nosso sistema econômico, da nossa sociedade, né? A economia indígena, na produção de artefatos, na caça, enfim, na coleta, que seja, ou mesmo no plantio e na colheita, na pesca, né? São atividades econômicas, né? Mas o homem não é só homo econômicos, já que em todas as sociedades são desempenhadas atividades econômicas. Ele é também homo mitológicos, certo? Isso é o que nos diz Morin, né? E o homem já foi considerado, né, nas teorias econômicas, enfim, sociológicas, homo econômicos, ele é também homo mitológicos, já que ele vive de imaginário, vive da criatividade, vive de sonhos, vive dos mitos e das suas criações, certo? Bom, qual é a questão mais séria da nossa sociedade, né? É que o imaginário do homo mitológicos e o lúdico do homo ludens, eles se calaram por muitos e muitos anos, né, inclusive até séculos, para que o homo econômicos e o homo faber reinassem soberanos. Mas ainda nos restam alguns refúgios para que esses homo mitológicos e homo ludens que nos habitam, né, se expressem. E um desses refúgios é justamente, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, o campo da educação, certo? O nosso campo de atuação, a educação. Eu também trato disso no artigo dessa revista. Vamos adiante. Bom, a escola é um lugar de brincar com as palavras. É um lugar de brincar também, nós sabemos disso, que no processo educacional, é claro, depois esse homo faber e esse homo econômicos vão ganhando lugar na própria escola, mas nós sabemos que no início do processo de escolarização, né, de educação, o homo ludens e o homo mitológicos têm muito mais espaço, né? Aprende-se brincando, nós ouvimos tantas vezes essa verdade. Então a escola é um lugar de brincar com as palavras. Nós consideramos que a brincadeira é uma forma própria da criança dar sentido ao mundo, né? E a brincadeira é mediadora dessa relação criança-mundo, certo? Então, alguns aspectos da brincadeira, né, presente nessa infância, né, estarão presentes também na atividade do educador. E aí o educador entra, para a nossa felicidade também, como um dos raríssimos profissionais autorizados a cantar, a contar histórias e a brincar enquanto trabalha, né? É bom a gente lembrar, pelo menos pensar nisso, né, que há um tempo atrás essas práticas eram comuns a outras profissões. Cantava-se, até hoje ouve-se, né, o canto das lavadeiras, né, com as tantas máquinas de lavar e com os rios tão poluídos, cada vez menos frequente. Mas cantava-se enquanto se fazia uma marcha, enquanto se plantava ou colhia, enquanto se lavava, né? Inclusive os cantos nas grandes marchas, né? Inclusive presentes, os cantos, as danças, as histórias, presentes inclusive em determinados exércitos, que são considerados os lugares de muita seriedade, certo? Esses cantos estão presentes também nessas grandes caminhadas, as danças como a balalaica, né, do russa, né? Então, quando nós pensamos nessa vou dizer assim, nessa
vantagem que nós temos de sermos uma das únicas profissões, né, que hoje ainda é autorizada a brincar, a contar histórias e a cantar, por exemplo, enquanto trabalha, né, nós podemos pensar como um privilégio, né? Em alguns casos é até estimulado, né? Principalmente quem trabalha com educação infantil, com ensino fundamental 1, né? Considerando que essas práticas são extintas hoje da maior parte das profissões, né? Por conta dessa necessidade de excelência profissional, né? De produção, né? Então, ser sério nesse mercado profissional é também ser sisudo, carrancudo, severo, fechado, né? Circunspecto. Então, entre trabalho, brincadeira, economia, imaginação, labuta e criação, educador brincante, leitor e contador de histórias, ele vai fazer o quê? Ele vai tecer uma imagem-palavra nas suas brincadeiras com a palavra e vai brincar com a sua palavra brinquedo, certo? Transbordando o lúdico e o onírico, o lúdico do homo ludens e o onírico do homo mitológicos, do seu ser, no caso, ludens mitológicos, certo? Bom, a escola é esse espaço em que o educador vai promover leituras das mais diversas por meio de usos de textos, né, usos sociais de textos dos mais diversos, certo? Então, esses textos que serão utilizados pelo professor, né, textos, claro, né, são como nós trabalhamos na aula, na primeira parte desse curso, vamos dizer assim, na aula anterior, são gêneros dos mais diversos, né? Nós tratamos aqui de vários gêneros do discurso, como uma matéria jornalística, né? Como uma conversação, né? Tratando da presença do diário, né? Nós falamos de sentença aqui, de cartaz. Nós tratamos desses diversos gêneros do discurso nos seus usos sociais e, é claro, dentro da literatura. Todos os gêneros, né, precisam ser respeitados em seu uso social quando forem levados à escola, para tomarmos o cuidado de não escolarizar os gêneros textuais ou gêneros do discurso, como tratamos na parte 1 desse nosso minicurso. Para além disso, né, quando nós pensamos que os gêneros textuais eles também podem ser vistos, alguns deles, em usos sociais, nós vamos falar disso logo em seguida, né? Em seus usos sociais, na sua função lúdica, existem textos inerentemente lúdicos, certo? Então, a leitura desses textos lúdicos, respeitando o uso social, que é justamente a brincadeira, essa ludicidade desse texto, né? O educador, quando faz essa leitura, ele vai brincar, ele vai ler, ele vai contar histórias, né? Essa leitura dele, portanto, é uma criação, é uma recriação. Certo? Ele está brincando, ele está recriando e está também recreando. Então, uma criação, uma recriação e uma recreação. E aí vale a pena brincarmos com as palavras recriação e recreação, que em francês tem uma grafia, uma proximidade ainda maior, recreation e recreation, né? Com um pequeno hífen, né? Foucault, que vai nos lembrar disso em seus artigos sobre a fábula. Então, o professor, ele brinca e recria ao dizer, certo? O aluno brinca e recria ao escutar. E essa palavra brinquedo, ela se recria e nos recreia. Ela nos permite dizer e desdizer coisas sobre o indizível. Essa é a grande sacada da infância, das crianças. Elas brincam com as palavras, elas se permitem, né? E quando a gente se permite isso também, a gente também se diverte bastante em grupos de amigos, em momentos de descontração. Nós somos esse homo ludens, então fazemos isso também na fase adulta. É claro, em alguns espaços sociais somos mais tolhidos, em alguns espaços sociais, também por conta da questão dos usos sociais desses gêneros. Essas brincadeiras com a palavra não caberiam tanto, né, quanto em outros espaços. Mas a criança, ela brinca com, a palavra brinquedo, né, essa palavra brinquedo com que nós brincamos, ela brinca com quem a profere, com quem a escuta e permite que essa brincadeira se dê no coletivo. Todos juntos brinquemos com a palavra. Quando brincamos falando, quando brincamos escutando, quando nos divertimos
com a palavra, brincamos com a palavra, certo? Bom, leitura, diversão e prazer. Agora já temos uma parte menos do artigo e mais do livro que publiquei junto com a Lenice Gomes, certo? Alfabetizar letrando com a tradição oral, pela editora Cortez, Lenice Gomes, Fabiano Moraes, né? Nesse livro nós tratamos de algumas dessas perspectivas, algumas dessas propostas aí, né? E tratamos justamente desse tema, leitura, diversão e prazer, certo? Então, algumas funções da escrita: registrar, transmitir conhecimentos, comunicar ideias, fatos, sentimentos, e também promover a diversão, permitir que se brinque. Alguns textos escritos, eles têm um vínculo com essa diversão e essa brincadeira. A tradição oral também, nós vamos ver que na tradição oral também, certo? Mas a questão é que muitos desses textos da tradição oral já estão compilados ou reescritos em textos da literatura infantil, e é importante nos darmos conta desses aspectos lúdicos, né, inclusive oníricos de alguns, né, que trabalham com mitos, né, com o porquê, com o que né, que esse homo mitológicos e homo lúdicos estarão presentes, considerando que a escrita é um modo de notar, né, é uma outra modalidade, né, de se registrar essas manifestações da tradição oral. Lembrando que vamos trabalhar com leitura, né, e com a oralidade mesmo falada, né, ou recolhida, né, mas vamos também a fontes. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Quem disse isso foi Carlos Drummond de Andrade. Já Fonseca e Geraldi vão nos dizer o texto na sala de aula, o nome do livro: é preciso recuperar na escola o prazer e o prazer de ler. O prazer precisa ser recuperado na escola. Olhem a cara desse menino aí, né? Tá na escola. Então o prazer precisa ser retomado na escola, lugar de prazer, e o prazer de ler também, né? Eles foram banidos da escola, né? Nesse modelo de escola que se consolidou, enfim, e o prazer de ler, então, quando a leitura passa a ser castigo. Menino, você está fazendo, não está legal em sala de aula, vou te mandar para a biblioteca. Inclusive, a biblioteca é a grande masmorra, né? A biblioteca é a solitária, né? Só vai para lá para ficar de castigo, para ser obrigado a ler alguma coisa, fazer um resumo, escrever, né? Então, isso passa a ser visto como uma coisa, assim, como uma coisa ruim, né? Então, o prazer e o prazer de ler precisam ser recuperados. Por que não tratarmos ou trabalharmos com textos inerentemente lúdicos, que permitam essa brincadeira, e brincadeira e prazer estão vinculados, né? Nós sabemos. Então, onde entra a tradição oral nessa história? Tradição oral. Falamos de tradição oral, vamos trazer o tema oratura. Também tratamos disso no livro Alfabetizar letrando com a tradição oral, da editora Cortez. Vamos defender o uso do termo oratura, considerando que o termo literatura oral, usado por muito tempo, por Câmara Cascudo inclusive, que podemos fazer uso, lançar mão em alguns momentos, foi trazido à tona por Paul Sébillot em 1881. Ele trouxe esse termo justamente para nomear esse conjunto de gêneros da oralidade, certo? Que persistem por meio da oralidade, de boca em boca, uma pessoa passou para outra e aquilo permaneceu. Eu não sei quem inventou isso, mas todo mundo canta. Alecrim, alecrim dourado. Quem compôs essa canção? Não sei, né? Sou rosa vermelha, meu bem querer. Foi Elba Ramalho, foi Alceu Valença. Não, eles cantam. Também é da tradição oral, certo? Outras canções têm autores, né? Essas não, elas surgiram em algum momento, não tem uma autoria especificamente definida, e sobreviveram por meio da oralidade. Uma pessoa passou para outra, elas de alguma forma foram importantes numa dada cultura, para diversão mesmo, para interação, para transmissão de valores, etc., né? Ou não. E
aquelas que permaneceram foram transmitidas de uma pessoa para outra por meio da oralidade. A partir de um dado momento, né, nesse período moderno, a partir de um dado momento, não que isso não tenha acontecido há tempos atrás, houve coletas de elementos da tradição oral, de histórias, né, de ditados, provérbios. Isso acontece desde a antiguidade, inclusive alguns na Idade Média, né? Egberto de Liege, né, faz isso justamente para utilizar aqueles elementos da tradição oral no ensino do latim, né, em 1023, né, no ano de 1023, se eu não me engano, no reinado de Carlos Magno, no Império, né? Mas o que vai acontecer é que, nesse período moderno, nós temos essa cisão já bem definida entre erudito e popular, né? O popular é relegado à baixa cultura, erudito à alta cultura, enfim, ele é deixado de lado mesmo. Temos, é claro, algumas coletas de contos e algumas adaptações desses contos por Perrault, depois por os irmãos Grimm, né, por exemplo. Alguns outros elementos são tanto deixados de lado e começam a ser vistos no momento em que eles começam a se perder, certo? Por exemplo, algumas coletas começam a acontecer nesses estudos antropológicos, né, sociológicos, e eles ganham vulto, coincidentemente, no mesmo período em que se detecta, por meio de Walter Benjamin, no seu ensaio O Narrador, a decadência, vamos dizer assim, da narrativa, a figura do narrador, ela começa a desaparecer nesse nosso mundo moderno, né, nas cidades, né, esse que aconselha, esse que conta histórias, né, como tá na figura aí, né? Ele começa a desaparecer. Quem chama atenção para isso é Walter Benjamin, certo? E essas coletâneas, elas começam a acontecer aqui no Brasil, né? Silvio Romero, né? Veríssimo de Mello, Câmara Cascudo, e vamos ter outros tantos, né? E alguns, inclusive, com a preocupação de levar a arte de contar histórias para as escolas. Otília Chaves, em 1941, é a primeira a escrever um livro sobre a arte de contar histórias. Depois, Malba Tahan, né? A arte de ler e contar histórias, ele vai falar dessa importância, do quanto se perde. Algumas coletâneas, inclusive de cirandas, nesse mesmo período, que vão levar para a escola, para o ensino de música e canto orfeônico, né? O que se perdia. Aquilo que se perdia em virtude da modernização, vamos chamar assim, né? Desse progresso, né? Enfim, entre aspas mesmo. Bom, se a literatura oral é um termo interessante nesse momento, porque tratava justamente de pensar que havia uma literatura que não era escrita, uma literatura que era falada. Foi importante esse termo de Paul Sébillot até o dado momento, né? Em 1998, por exemplo, Maurício Guinherri vai nos dizer, em Linguagem, Escrita e Poder, nesse livro, vai nos trazer algumas observações sobre o quanto a oralidade ela é deixada em segundo plano. Ela é tratada, ela é tratada como menor que a escrita. Nós sabemos disso, mas vale ressaltarmos que, em termos usuais, nós perpetuamos isso. Por exemplo, quando tratamos de uma pessoa que não é alfabetizada. É uma pessoa que fala, é uma pessoa que pensa, é uma pessoa que escuta bem, compreende. Inclusive pode ter elaborações de pensamento muito mais amplas do que várias pessoas que leem, por exemplo. Por mais absurdo que na nossa sociedade isso pareça, né? Basta ver sociedades que não utilizam a escrita, que possuem processos de desenvolvimento, de elaboração de pensamento, né? Que eu me recuso a chamar de filosóficos, porque filosófico é um termo greco-romano, né? Mas que possuem várias modalidades de perpetuação da memória, de elaboração de pensamento, de concepção de mundo, né? Que estão em pé de igualdade. Não vou dizer que são maiores ou, né, menores, estão em pé de igualdade. Mas quando você pega o termo analfabeto para falar de uma pessoa que não é alfabetizada, você utiliza o prefixo an,
alfabeto, não alfabeto. Como se alfabeto fosse uma condição, alfabetizar, ou uma pessoa alfabetizada. Quem diz isso é Maurice Guerre, e eu repito, né, reitero. Como se ser alfabetizado fosse uma condição de normalidade do ser humano. Podemos dizer que é uma condição ideal nessa nossa sociedade, né, preponderantemente que a escrita prepondera, né, como poderia dizer, né, e que nessa nossa sociedade, aqueles que não são alfabetizados, eles não são alfabetizados, mas eles são oralizados, eles falam, eles escutam, eles desenvolvem pensamento, mas na nossa sociedade é como se faltasse a essas pessoas um pedaço. Elas fossem privadas de algo para serem completas. Isso é o que Maurice Guerre vai dizer em outras palavras. Quando tratamos de uma cultura ágrafa, como várias culturas africanas, como a cultura tibetana, várias também da Oceania e da Ásia também, mas daqui da nosso continente americano, né, sociedades indígenas, culturas em que não houve desenvolvimento da escrita, que, como eu disse, possuem processos de desenvolvimento de pensamento, de concepção de mundo, de perpetuação da memória, extremamente complexos, né? Extremamente complexos e deixados de lado pela nossa sociedade, né? Não conhecidos, inclusive não valorizados. Quando você chama essas culturas de culturas ágrafas, que não possuem escrita, grafa vem de escrita, né? Grafar, né? Grafia. Então, não possuem escrita, como se possuir a escrita para uma cultura fosse uma condição normal, né? Existem as culturas, como a nossa, e as culturas ágrafas, né? Do mesmo modo, nós vamos dizer, a literatura oral, o termo literatura oral, e aí quem vai defender isso é Pio, desculpem, né, Paul Cebilot falou da literatura oral. Pio Zirimo, de Uganda, vai defender, ele vai nos dizer que a literatura oral, o termo literatura oral, coloca em ênfase literatura, primeiro termo, certo? Uma literatura oral em segundo plano. Até porque literatura, denota algo escrito. E a literatura oral, de que se trata o termo, ela não é escrita, ela é oral. Então, por que não utilizar o termo oratura? Liter, de letra, oratura, de oralidade, né? No caso, já que literatura, oratura, certo? Remetendo a essa oralidade. Então, Pio Zirimo, da Universidade de Makerere, na década de 60, vai trazer à tona esse termo que nós defendemos o uso, né? A partir acho que foi um artigo que eu escrevi isso há muito tempo, defendendo o uso do termo oratura, sei lá, acho que 2005, talvez, não sei, 2006, em algum site, e foi para um livro didático de ensino médio, uma citação, tem uma citação minha lá, livro didático de ensino médio de Moçambique, né? Quer dizer, veio da África, na verdade, essa fala, mas não sei mais quem falou disso em língua portuguesa. Sei que tem algumas outras pessoas que defendem, mas essa é a nossa defesa. Oratura. Então vamos tratar de gêneros da oralidade, de gêneros no caso dessa oratura, certo? Em que a oralidade vai estar em primeiro plano nesse termo, certo? Tradição oral. Quais são os gêneros da tradição oral? Vamos falar e vamos apresentar aqui alguns exemplos. Já que estamos tratando de sala de aula, né, de escola, não estamos nos restringindo às crianças. Quem vai trabalhar com EJA também pode trabalhar com esses livros da literatura infantil, é claro. Vamos escolher, como eu mostrei na aula passada, alguns como o próprio Carta Errante, Avó Atrapalhada, Carta Errante, Menina Aniversariante. Eu sempre me confundo com relação à ordem, da Mirna Pinsky. Essa história belíssima pode ser trabalhada com adultos perfeitamente. A outra que eu trabalhei aqui também foi a mulher... a mulher que falava para-choquês, estou me esquecendo o nome dos livros já, mas está na aula passada, certo? Na parte 1 vocês vão ver que é muito bom para se trabalhar com EJA, certo? Então, quando falamos de gênero da tradição oral, estamos falando das nossas histórias, das nossas brincadeiras, coisas que nós escutamos na infância,
Hoje é domingo. Até hoje, quando alguém fala hoje é domingo, eu continuo na minha mente. Pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, daí eu no touro, touro é bravo, cai no buraco, buraco é fundo, acabou-se o mundo. Cada um fala do seu jeito. Que pertence à tradição oral. Então existem variações, né, outras formas de se falar. Isso é uma parlenda, por exemplo. Existem várias outras manifestações da tradição oral, né? Alguns, inclusive, vinculados a folguedos, a festas, a danças, certo? Nós vamos pegar alguns deles aqui que possuem determinada relação e vamos lembrar que, para além de trabalhar em sala de aula, é importante sempre buscar aqueles detentores dessas tradições que vivem na região, certo? Já encontramos, por exemplo, pais ou avós, a merendeira da escola, né? Tinha uma escola em que a merendeira era uma grande detentora de histórias e ela passou a ser convidada para partilhar na sala de aula. Olha que coisa maravilhosa, né? E, ao mesmo tempo, essas riquezas também estão nas casas. A gente pode pedir para que as crianças tragam parlendas, tragam adivinhas, certo? Né? E seja debatido isso em sala de aula. Seja conversado, seja... né? Então, vamos falar de provérbios e fábulas, brevemente de cada um, e vamos nos deter mais nos 3 últimos, justamente porque vamos focar aqui os gêneros lúdicos da tradição oral. Então, vamos falar de provérbios e fábulas. Quando falamos de provérbios e fábulas, né, tem vários livros aqui para mostrar para vocês, né? Quando falamos de provérbios e fábulas, eu trago aqui para vocês, alguns livros eu não trouxe, mas eu vou citar, eles são bem... alguns são mais conhecidos, né? Mas eu começo falando dessas 2 coletâneas maravilhosas para a escola. Meu livro de folclore, do Ricardo Azevedo, ele também ilustra, né? Ricardo Azevedo tem essa ilustração bem bacana, muito boa. Então ele traz aqui contos, traz adivinhas, traz trovas, que são as quadrinhas, certo? Brincadeiras com palavras trava-línguas, no caso, certo? Parlendas, que são... Trava-línguas são tipos de parlendas. Traz parlendas que não são só trava-línguas, são outros tipos de parlendas, certo? Traz também os mitos, os seres mitológicos da nossa cultura, certo? Os mitos. Traz também frases feitas, que são os ditados populares, certo? Os provérbios também. Então, tá aqui ditados populares. Então, ele tem esse livro, depois ele vai publicar ainda. Eu acho que esse aqui foi o que saiu depois, na verdade. O Armazém do Folclore, acho que saiu depois do meu livro de folclore. Embora na bibliografia, no meu, esteja com a data anterior, mas eu não tenho certeza com relação a isso, não. Sei que aqui ele também vai trazer, inclusive aqui ele vai trazer receitas culinárias, certo? Vai trazer esses mitos, os seres mitológicos, a Iara, o bicho-papão, né? E uma série de outras, aqui também tem quadrinhas, né? Também tem as frases feitas, adivinhas, vários elementos, né? Vários gêneros da tradição oral, da oratura, certo? Então eu começo indicando esses 2 livros, inclusive para os provérbios, né? Considerando que os provérbios, é importante a gente se dar conta disso, lembrar bem disso, que os provérbios, eles são, diria assim, eles são assertivas, eles são os ditados, no caso, ou provérbios, ou adágios também chamados, né? Eles condensam uma moral ou uma sabedoria de dada cultura. Existem provérbios chineses, provérbios árabes, de várias culturas, provérbios indígenas, certo? Como eles condensam determinadas verdades dessas culturas e moralidades, ou a mesma sabedoria também, né? Nós precisamos estar atentos para o fato de alguns serem, vamos chamar assim, datados. Alguns trazem, é claro, uma série de preconceitos, uma série de questões a serem colocadas em xeque, de pontos a serem colocados em xeque, a serem questionados de fato, certo? Nós já tivemos em sala de aula, quando cada criança trazia um ditado, um provérbio, né? Provérbios, por exemplo, sexistas, e que foram debatidos, efetivamente debatidos, certo? Né? Então, debatidos e reconfigurados, certo? São também vinculados
a modos de viver, a modos de ser. Deus ajuda quem cedo madruga. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Denotando justamente o valor do conselho e o valor do monetário na nossa sociedade. Quer dizer, o reflexo da nossa sociedade, e precisam ser questionados esses provérbios. Por que as fábulas vêm junto com os provérbios? Aparentemente a fábula é tão curta, é tão longa, e o provérbio tão curto. Porque uma fábula, eu não trouxe nenhum livro aqui de fábulas, mas todos conhecem o grande autor de fábulas. Autor, pelo menos é dito que ele é autor, né? Porque não existem nem provas de que ele existiu, mas Esopo, né? Esopo não escreveu nada também, mas dizem que ele realmente fazia fábulas para exemplificar as coisas, foi um grande conselheiro, né? Enfim, inclusive do rei na época, né? Impediu que acontecessem algumas coisas com o seu reinado, enfim, determinadas invasões e outras coisas mais por meio das fábulas, certo? Contando fábulas, ele aconselhava, é um escravo que foi adquirindo, né? Escravo grego, né? Uma outra concepção também de escravidão, diferente dessa que vigorou tragicamente no nosso país, mas ele por meio das fábulas, né, a ponto de essas fábulas terem sido compiladas por Moebius e outros, e passou-se a considerar que se alguém criava uma fábula, essa fábula passava a ter, vamos dizer assim, um sobrenome. Isso é uma fábula de Esopo. Então muitas não foram efetivamente dele, né, mas precisamos respeitar essa grande figura histórica que foi Esopo. Tivemos também outro fabulista fabuloso, La Fontaine. La Fontaine, se eu não me engano, em 1637, publicou Fábulas, o livro Fábulas, que é chamado Fábulas de La Fontaine, porque ele é de La Fontaine, né? Esse livro. Então, ele coletou fábulas, ele pegou fábulas de Esopo, ele também apanhou elementos mitológicos. Era o período clássico, né? Esse período clássico em que na França eram retomados, na Europa, né, em geral, eram retomados os valores do classicismo antigo, da antiguidade clássica, entre eles os mitos, as fábulas, certo? Daí vem o espaço que as fábulas tiveram, mas as fábulas também têm um caráter datado. Por exemplo, as fábulas também estão vinculadas a uma determinada concepção. Então precisamos também questionar as fábulas, porque elas trazem, por fim, algo que se assemelha a um provérbio, que é a moral da fábula, certo? Por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. No final da fábula de Esopo, a raposa e a cegonha, né? Temos, por exemplo, quem quer agradar a todo mundo não agrada ninguém, do fazendeiro, o filho e o burro, né? Que, se eu não me engano, vem de Esopo também, né? E outras mais, nós vamos ter outras mais. Agora, por exemplo, a fábula, quando nós dizemos que essa fábula ela pode não ter data, porque ela parece que é sempre válida, quando La Fontaine nos traz o lobo e o cordeiro, né, que por mais que o cordeiro tenha 1000 razões para não ser comido pelo lobo, o lobo ainda assim devora o cordeiro. Ele está dizendo de uma injustiça que foi feita lá no parlamento, não vou dizer parlamento porque eu acho que não era parlamento, mas entre os nobres, vou dizer assim, entre o supervisor de finanças e o superintendente de finanças, né, em que o mais poderoso, ele simplesmente colocou a culpa no menos poderoso de algo que ele tinha feito, e ainda assim ele foi considerado inocente, e o outro, que não tinha culpa nenhuma, foi considerado culpado. Essa fábula ainda é bem atual, né? Ela é extremamente atual, né? E ela poderia ser resumida, por exemplo, no ditado: papagaio come milho, periquito leva fama, por exemplo. Não sei, outros mais, né? Por exemplo, a fábula A Cigarra e a Formiga, também de La Fontaine, que é extremamente complexa e altamente questionável hoje, né? Mas a arte continua tendo esse lugar que é dado à cigarra nessa fábula. Então, ele ainda retrata o reflexo da nossa sociedade. Ela também perpetuou esse reflexo, né? Então, hoje existem outras versões, outras tentativas, né? Inclusive uma versão que a cigarra se dá super bem, vai para a França, e aí, né, ela começa tocando no barzinho, não sei o que, onde ela encontra com a formiga, né? A formiga está ali no ponto esperando o transcol, né? E aí a cigarra encontra com ela e fala: minha amiga, eu estou indo lá para a França, um empresário me chamou para ir para lá, para gravar né? Enfim, vou fazer super sucesso.
E a formiga fala, você está indo para a França? É mesmo, minha amiga, eu estou trabalhando tanto, mas eu vou te pedir um favor. O que você quer? Que eu traga alguma coisa de lá? Não, se você encontrar esse tal de La Fontaine, você fala para ele, para ir para aquele lugar. Enfim, são várias inversões, né, que questionam a nossa sociedade hoje, até mesmo essa hipervalorização de determinados elementos dessa cultura industrial, né, seja no futebol, na arte, né. Então, ela traz hoje outras questões. Então, a fábula ela é viva, né? O próprio Monteiro Lobato, que vai trazer fábulas também, ele vai trazer releituras dessas fábulas, vinculadas ao momento histórico em que ele vivia, quando ele escreveu, por exemplo, o livro dele de fábulas, né? Então, dentro do Sítio do Capão Amarelo, né? Falamos aqui das fábulas, vamos falar também dos mitos e das adivinhas. E por que colocamos também um gênero que fica desse tamaninho, adivinha, uma coisa tão pequenininha, e o mito ele é muito maior, né? Primeiro porque o mito ele está vinculado à busca da origem do ser humano, ele busca por meio desse desenvolvimento desse mito, né? Ele busca a origem para um determinado som que ele escutava na floresta, para o sumiço da pessoa na mata, o sumiço de pescadores. Os pescadores, os navegantes, desapareciam no mar, e em sua totalidade, vou dizer totalidade, mas sua maioria eram homens. O que mais atrai um homem, né, no caso, para a concepção das culturas que criaram, por exemplo, esse elemento, né, do grego, que seria talvez a figura feminina, essa voz feminina, um corpo feminino, mas para viver na água metade é peixe. Talvez o som das baleias não fosse identificado que era delas, não sei. Mas para explicar a origem desse sumiço, inclusive, as sereias. Daí, próximo aqui no nosso estado, vou dizer próximo de onde eu estou, talvez na cidade onde algumas pessoas estejam, nós temos na Ilha Escalvada, por exemplo, em Guarapari, onde aconteciam vários naufrágios, uma lenda porque virou uma história, que está vinculada a um mito que é a sereia, um ser mitológico que é a sereia, que explica o quê? O desaparecimento de pescadores. E até a década de 50, Isabel Serrano, no seu livro Armadilhas para Pássaros Vermelhos, que seria uma possível tradução da palavra Guarapari, né? Nesse seu livro, Isabel Serrano vai entrevistar rendeiras que vão dizer aquela mardita, sereia, levou o meu marido pescador, né? Então essa é uma possibilidade de explicação, a origem para um desaparecimento, a origem de explicação para um desaparecimento. Ou seja, o mito ele tem esse vínculo com esses mistérios, certo? Nós vamos ter aqui, por exemplo, lendas e mitos dos índios brasileiros, nesse livro aqui, né, da FTD, de Valdemar de Andrade Silva, certo? Temos Geografia dos Mitos Brasileiros, de Câmara Cascudo, que eu considero maravilhoso, magnífico. Tem mitos das várias regiões. Ele vai botar o lobisomem, de onde vem, o saci. Qual o vínculo que pode haver entre Saci Pererê e Matinta Pereira? Saci Pererê, Matinta Pereira, considerando que o Saci Pererê é no sul, Matinta Pereira no norte, se existe algum vínculo ou não. Ele vai trazer vários outros elementos, o curupira, predominantemente indígena, a mula sem cabeça, que veio da Europa, o quibungo, que veio da África, e vários outros, certo? Então, esses seres mitológicos, eles estão vinculados à origem. Por que acontece na floresta determinado barulho, eu me perco na floresta, né? Ou uma forma de explicar, né? Daí, os mitos são os seres mitológicos. Esses seres mitológicos podem estar presentes em determinadas lendas. A lenda já é a história. Então, estou fazendo aqui né? Nomeando, dando nome a esses gêneros, né? E definindo. Já as adivinhas são fórmulas curtas, com perguntas e respostas, mas essa resposta é um enigma da palavra, com a palavra, certo? Você brinca com a palavra, brinca com figuras de linguagem, certo? Você brinca com esses elementos, né? E assim, por exemplo, uma brincadeira com as palavras que eu criei, uma adivinha que eu criei, que eu não gosto, foi a única que eu criei, mas eu gosto dela. Em que lugar, onde é que nossa, até me esqueci, que o ontem vem depois de hoje e o amanhã vem antes de ontem. O ontem vem depois de hoje, o amanhã vem antes de ontem. Em que lugar é esse? Em que o ontem vem depois de amanhã. E o amanhã... Aliás, o ontem vem depois de hoje. E o
amanhã vem antes de ontem, né? Eu acho que eu consegui falar. É no dicionário, né? E assim, ou seja, essa é uma brincadeira especificamente com as palavras, mas pode ser com características das coisas. Cair em pé, corre deitado. Mas que absurdo, as pessoas geralmente caem deitadas e correm em pé. Então essa inversão promove para a criança, né, ela, né, desperta, gente, o que será? A chuva, né? Passa no fogo, não se queima, vai entrar na água e não se molha. A sombra, certo? Então, porque tudo que entra na água se molha, tudo que passa no fogo se queima, enfim. Então, as adivinhas também podem ser coletadas, brincadas com as crianças, né? Eu trago aqui alguns livros da queridíssima, 2 na verdade, Lenice Gomes, tem também no livro dos livros do Ricardo Azevedo, mas a Lenice Gomes escreveu Brincando Adivinhas, pela editora Paulinas, ilustrado pela Elizabeth Teixeira, e também com adivinhas, o que é, adivinhas de brincar, certo? Muitos livros da Lenice Gomes, porque todo esse trabalho que foi feito sobre tradição oral foi feito junto à Lenice Gomes. Então eu dou o crédito aqui da coautoria desse trabalho a ela. Nós temos vários trabalhos juntos, ela de Recife esteve aqui esse ano no evento nosso, aqui na UFES, né? E esses vários livros, porque ela já coleta e já brinca com as palavras há tantos anos, ela já tem um trabalho de longa data. Então vamos falar de lendas e de contos tradicionais. Quando falamos de lendas, estamos falando de uma variedade narrativa que está vinculada a mitos, ou seja, a lenda da sereia de Meia-Ipa é uma história. Por exemplo, a lenda da primeira vez que a sereia foi quando os holandeses chegaram, teve um naufrágio, blá, 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 blá. Isso é uma lenda, porque é uma história datada de quando os holandeses naufragaram naquele lugar, né? Um navio holandês, certo? O mito é a sereia. Então a lenda ela transforma em história, como o fantasma do convento, daqui do convento da Penha, o frade e a freira no sul do estado, em que 2 pedras... Qual a origem daquelas pedras que tanto se parecem com figuras humanas? Uma belíssima história que originariamente era o frade e a Índia, considerando que as freiras não vieram nos primeiros navios, né? Vieram frades, e que provavelmente se interessavam pelas únicas mulheres, né? Se eles não conseguissem manter o celibato, eventualmente se interessariam por essas, né, mulheres que eram as únicas que existiriam, né? Aqueles que, né, se interessavam de fato, eles poderiam, e foi o que aconteceu, uma paixão entre o frade, proibida, né, entre o frade e uma índia, né, e por fim eles... Aqui também o Pássaro de Fogo, Mochoara e o Mestre Álvaro. Então essas são as lendas, elas têm uma localização geográfica ou uma localização, no caso espacial, geográfica, ou temporal, tem uma data. Quando os holandeses naufragaram em Guarapari, tal. Tem um local e tem uma data, né? Em não sei quando, 1800, 1700 e tanto, quando naufragou o navio, tal, foi encontrada uma imagem. A partir daquele lugar, daquele encontro, aquela imagem foi a única coisa que sobreviveu àquele naufrágio. Foi construída em gratidão, como gratidão e como oferenda, à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Então essas lendas elas estão vinculadas a datas ou a lugares. A lenda da sereia de Meia-Ipa, ela aconteceu ali na Ilha Escalvada, naquela região de Guarapari, certo? Outras sereias estarão em outros lugares, mas aquela lenda é dali. Então a lenda ela é datada ou ela é geográfica, a localização dela. Enquanto o conto não, o conto é atemporal e ele não é determinado espacialmente. Os contos tradicionais, eles atravessam o tempo. Você não sabe onde surgiu um determinado conto, porque ele pode ter surgido aqui ou lá, ele é contado em todos esses lugares, ele vai ter um determinado valor. Você não tem lugar para apontar essa pedra, ela era assim, assado. Não, né? Você vai ter elementos chamados arquetípicos, elementos que dizem respeito a várias culturas, né? E aí vem os príncipes, os reis, vem as bruxas, as fadas, vem determinados elementos como o sol, o fogo, né? A montanha que é subida, a caverna por onde a pessoa passa, determinadas etapas de provações ou coisas que ela tem que passar para, né, para conquistar essa outra configuração ou para solucionar um grande problema, né? Então lendas e contos são diferentes, né? Nós temos, por exemplo, lendas aqui, ó, nesse livro organizado pela Lenice Gomes,
que saiu esse ano, acabou de ser lançado, Amores em África. Eu participo desse conto, quem ilustrou foi Denise Nascimento, tá? Amores em África. Eu participo com uma lenda africana, tá? O casamento de Quinto com Nambi, certo? Então, esse Amores em África são lendas, certo? Esse aqui, Amores Indígenas, que também, Lenice, também idealizado por Lenice, eu participo, sou um dos coautores, Lenice Gomes, Fabiano Moraes e Severino Rodrigues. Laerte Silvino foi quem ilustrou. Eu conto aqui uma lenda, um presente de amor, que é, na verdade, uma lenda indígena que está vinculada a um mito, o surgimento da noite, certo? Um mito contado pelas nações que utilizavam as línguas Guarani e Tupi, né? Eu já conto há muito tempo essa história, né? Então, é uma lenda, e que vai ser trabalhada como as lendas também da nossa região, certo? São lendas que estão aqui. E aqui são praticamente contos. Tem duas lendas aqui, tem uma lenda do Monte Fuji, do Japão, e tem também, aliás, tem três. Tem Cobra Norato, que está vinculado ao mito Cobra Norato, é uma lenda lá do norte. E a lenda de Popocatépetl Itzacihualt, é um termo das nações pré-colombianas que viviam no México, é contado por uma mexicana que participa desse livro. São 15 contadores de histórias nessa coletânea que Lenice Gomes e eu organizamos, histórias de quem conta histórias. Então, são 128 páginas, com o restante são contos. Contos de esperteza, contos de sabedoria, contos de assombrar e de arrepiar, contos de fadas e outros encantos, certo? Então, são contos. Existem várias outras coletâneas, certo? Várias outras. Outro de lendas aqui, o Livro das Origens, de José Arrabal, né? Ilustrações de André Vilela. José Arrabal vai trazer aqui uma série de livros que falam da origem do fogo, a origem do sol, a origem da lua, falam de mitos, de certa forma, como surgiram, mas eles se tornaram lendas quando eles se tornaram narrativas, certo? Essas formas, né? Aqui. Bom, vamos agora para os gêneros lúdicos da tradição oral, parlendas, quadrinhas e cantigas. Os gêneros lúdicos da tradição oral, eles são inerentemente lúdicos, eles servem para brincar, eles são brincadeiras em si, certo? Eles são brincadeiras com as palavras. E eles estão registrados em algumas coletâneas, como eu mostrei de Ricardo Azevedo, mas também de Câmara Cascudo, como eu disse aqui, Veríssimo de Melo, como Romero, né? Silvio Romero, né? E também na literatura infantil, como nós vimos vários exemplos aqui, né? Aqui nós teremos dois exemplos que eu vou trazer em livros, outro em CD, porque também estão presentes em CDs, e estão presentes principalmente nas nossas vidas. Precisamos resgatar isso, buscar junto às crianças, às suas famílias, às suas comunidades, certo? Então, primeiro, parlendas são fórmulas dessa tradição oral, fórmulas da oralidade, que se conservam na memória porque elas apresentam um ritmo fácil e corrente. E aí, Câmara Cascudo, por exemplo, vai dividir. Ele vai dizer que existem tipos de parlendas diferentes. Tem parlendas que vão cadenciar os movimentos da criança. Bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Ginete é um tipo de cavalo, mas algumas pessoas cantam sinete. E é uma variação regional, né? Ou local, enfim. Serra, serra, serrador, movimentos rítmicos, ó. Certo? Serra, serra, serrador. E assim nós temos vários que vão cadenciar movimentos. Temos também parlendas que são fórmulas de escolha. Mamãezinha mandou eu escolher este daqui. Ou unido, unite, salamê, mingue. O sorvete colorido escolhido foi você. Uma, duas, angolinhas, fica com o pé na pompolinha. O rapaz que faz o jogo do capão. Conta bem, mané João. Conta bem que 20 são. Recolhe este pezinho na conchinha de uma mão. Aí a última pessoa que você aponta fica na brincadeira, né? O próprio Chicotinho Queimado, que é uma brincadeira também, ele não se resume só a essa parlenda, ele contém praticamente uma parlenda. Mas ele vai além, ele já possui uma brincadeira em si, certo? Nós temos também, por exemplo, mnemônias, são para aprender sobre, dedinho, mindinho, seu vizinho, mata piolho, fura bolo... Não, aliás, maior de todos, fura bolo, mata piolho, desaprendi, né? Cadê o queijinho que estava aqui? Aí vem as brincadeiras, para a criança brincar e aprender sobre o corpo, certo? Janela, janelinha, porta, campainha, blim, blom, né? A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, contando, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, tá aprendendo a contar. E tem parlendas que são brincadeiras por si,
Vaca amarela pulou na janela, fez cocô na panela. Quem falar primeiro come o cocô dela. Quando você faz essa brincadeira, a criança entra na brincadeira, não quer falar nada. E quem falar, ela vai dar gargalhada, porque comeu o cocô da vaca, né? Outra brincadeira é quando eu pego um nome, por exemplo, Lenice Isse, do Catiribice, Salamacutice, Fifirififice, fulano ano do Catiribano, Salamacutano, Fifirififano, né? Eu trago essa parlenda no início desse livro aqui, que é Contar Histórias, a Arte de Brincar com as Palavras, em que eu faço, inclusive, uma homenagem a essa colega que tanto me ensinou, a amigona, que é a Lenice Gomes, né? E que começo com essa brincadeira, que eu já fiz muito em sala de aula, né? Em aulas de musicalização infantil, enfim, né? Bom, os trava-línguas, por sua vez, são outra modalidade de parlenda porque eles exercitam a dicção, eles desafiam a pronúncia das palavras. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Yara mararara rara, hararara de araraquara. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Então tem esse ritmo, tem essa cadência e tem exercício de dicção. É difícil falar, você se embola, certo? Quem compra cara paca, paca cara, pagará. Quem compra paca cara, pagará cara paca. É difícil, né? Eles, então, são desafios, porque tem o desafio da pronúncia das palavras, da repetição e da combinação de palavras difíceis, que podem até gerar pronúncias de palavras não desejadas, e a criança vai dar risada, enfim, né? Então, os trava-línguas, eu trago aí um CD, que na verdade eu trago a imagem da capa desse CD, que é Enrola Bola, Brinquedos, Brincadeiras e Canções, de Rubinho do Vale, com a participação de Francisco Marques, que é o Chico dos Brinquedos, certo? Chico dos Bonecos, desculpa. Chico dos Bonecos, né? Chico dos Bonecos, que já trabalha com brincadeiras há tantos anos, tem um trabalho tão rico com essas brincadeiras, não só brincadeiras faladas, mas os bonecos também, outros brinquedos, né? Então, eles vão trazer, no caso, o Rubinho do Vale vai trazer, vai falar, vai gravar nesse trecho, o caju do Juca e a jaca do cajá, o jacá da Juju e o caju do cacá, o caju do Juca, a jaca do cajá, o jacá da Juju e o caju do cacá. Quando nós escrevemos, por exemplo, já trabalhei muito com isso em sala de aula, ele traz também outros, são várias parlendas aí, vários trava-línguas, parlendas do tipo trava-língua nessa faixa 8 desse CD, tá? Lanço, laço no salão, o lenço, lanço, a lança não. Por que eu destaquei em palavras coloridas ali? Porque por meio dessa, por exemplo, dessa primeira parlenda, para além da dicção, para além do conhecimento de palavras novas, o que é caju? É uma fruta, jaca também, jacá é um cesto de taquara, né? Juju é alguém, juca também, cajá aparentemente é uma fruta também, cacá é alguém, caju é uma fruta, né? Enfim, é uma brincadeira. Os que estão com as mesmas cores, por exemplo, K, olha o K em várias delas, o já. Se nós pegamos a inversão, caju, juca, azul, ó, vermelho, azul, azul, vermelho. Olha, jaca, cajá, jacá. Opa, jaca e jacá são diferentes, são iguais, inclusive jaca e jacá. Um acento traz uma diferença na pronúncia, inclusive no objeto que no caso representado ali por essa palavra, né? Para qual a palavra aponta, né? Então, caju, depois cacá, juju, né? Brincando com isso, as crianças começam a perceber as possibilidades, inclusive a consciência fonológica, ela vai estar presente, né, no segundo também, né? Lanço, lã pode ser escrito com N e com tio, lã, né? E sa pode ser com S e com C cedilha. Certo? Então são vários elementos que vão desenvolver a escrita, né? Eu sempre gostei de trabalhar com essas brincadeiras, com palavras, porque brincando, né? Teve o caso de um menino que não queria, ele estava no segundo ano já, na época, a primeira série, né? E ele não tinha desenvolvido a escrita. Então, quando eu escrevia a leitura, né? Quando eu escrevia no quadro, as crianças todas já liam, ele tinha uma certa dificuldade, tinha um outro também que tinha, mas ele tinha essa dificuldade. Mas ele, aos poucos, foi aprendendo esses trava-línguas nas nossas repetições. Eu não pedia que ele lesse. Quando ele aprendeu, aí ele já acompanhava, porque eu ia mostrando, e o caju do juca, a jaca do cajá, como se fosse um karaokê, mostrando embaixo das palavras, no princípio isso, não silabando, mas falando e acompanhando baixo, né? Por fim, ele já olhava para lá e aos poucos ele foi desenvolvendo, ele queria ler, né? Então são várias brincadeiras. Com os adultos nós temos também essas brincadeiras, são possíveis para EJA também, certo?
são possíveis com certeza. E vamos ter também as cantigas, que são textos melódicos presentes em dramatizações, em folguedos, em bailes, festas populares, em trabalhos, em marchas, em jogos, brincadeiras e em rodas, certo? Das mais diversas, temos cantigas no Congo, temos cantigas das pastorinhas, do reizado, temos da Folia de Reis, né? Então são tantas cantigas tradicionais e temos, é claro, das rodas de brincadeira, né? E Celso Sisto, grande contador de histórias, escritor e ilustrador, né? Tá ficando transparente porque é da mesma cor, né? Então vamos lá. Em Histórias de Cantigas, a Cláudia Cascarelli, quem ilustra, ele vai reunir aqui várias histórias que dialogam com cantigas tradicionais, certo? Por exemplo, ele vai trazer, apareceu a Margarida, a Margarida, né? Aquele onde está a Margarida, né? Ele vai trazer o cravo brigou com a rosa, certo? E várias outras, que o peão entra na roda, peão, né? Dança peão, rodeio, bambeio peão, né? Vai trazer várias histórias que dialogam com essas cantigas. E aí as cantigas podem ser cantadas, certo? Por exemplo, um conto do próprio Celso Sisto, que ele diz: o Mário Cravo brigou com a Sônia Rosa. Mário Cravo é um artista brasileiro, certo? Inclusive tem o Mário Cravo, o pai e o filho, né? Um escultor, né? do Semana do Modernismo, né? Posteriormente outro fotógrafo também, né? O filho, inclusive, faleceu precocemente. Mas o Mário Cravo brigou com a Sônia Rosa. Sônia Rosa, ela escreve livros infantis, certo? Sônia Rosa, ele vai fazer homenagem a artistas também, mas ele remete ao Cravo brigou com a Rosa. E aí a intertextualidade, né? Nós temos aí, primeiro, com a arte de Mário Cravo Júnior e Mário Cravo Neto. Mário Cravo Júnior é o pai, Mário Cravo Neto é o filho, certo? E com... É claro, né, eles tinham um pai que, por sua vez, também chamava Mário Cravo, mas que não é um artista, né, de renome. E Sônia Rosa também, né? Eles estão presentes na intertextualidade aí, ó, que é um outro tema para se trabalhar em sala de aula. O cravo brigou com a rosa, certo? O cravo e a rosa, ao mesmo tempo os nomes de flores, né? Por fim, toda essa brincadeira pode se tornar um belíssimo trabalho em sala de aula. E por fim trazemos as quadrinhas, certo? Para fechar com chave de ouro as quadrinhas, quadras ou trovas. Nós temos também quadrinhas e trovas no livro de Ricardo Azevedo. Mas as quadrinhas, quadras e trovas são poemas de 4 versos em que o segundo verso rima com o quarto. Em alguns casos o primeiro também rima com o terceiro, certo? O segundo rima com o quarto, né? Bem tradicional, batatinha, quando nasce, se esparrama, pelas pessoas falam assim, né? Menininha, quando dorme, põe a mão no coração, né? Bom, esse é o modo tradicional de se falar, vai ter alguns questionamentos. Primeiro, as revisões feitas ao modo de se falar da oralidade, e depois algumas buscas da origem, né? Que a batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão, enfim, né? Mas as variações regionais, elas são valiosas. Eu considero que elas devem ser respeitadas também. Você pode trazer outras variedades, mas é importante que você considere essas variações, tá? Então, Alecrim Dourado e Outros Cheirinhos de Amor, de Lenice Gomes e Giba Pedrosa, também contador de histórias, Giba Pedrosa, né, de São Paulo. Alecrim Dourado e Outros Cheirinhos de Amor, ilustrado por Cláudio Martins, belamente ilustrado por Cláudio Martins, vai trazer uma série de quadrinhas, né? Por exemplo, o gosto não tem princípio, às vezes não tem de quê. Gosto de ti porque gosto, sem mesmo saber por quê. Os teus porque me agradaram, os meus porque te quiseram. Os teus olhos e os meus, grande culpa eles tiveram, né? E assim são várias brincadeiras em quadrinhas que são feitos também, brincadeiras de roda. Quem entra fala um verso e vai embora, diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora, né? Por exemplo, daqui deste livro nós temos, né, livro da Cortez Editora, nós temos: Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão, menininha, dá-me um abraço, que eu te dou meu coração. A roseira, quando nasce, toma conta do jardim. Eu também ando buscando quem tome conta de mim. Então, olhem só, as cores também destacando aí. Roseira, derivando de rosa. Olhem que trabalho bacana que dá aí, ó, língua portuguesa. Roseira, derivando de rosa. Botão e coração, as rimas. Jardim e mim. In, ão. Certo? Então, esses elementos, eles trazem, né, é possível ser trabalhado, né, essa consciência fonológica, ao mesmo tempo a possibilidade de trabalhar com as rimas, né?
Toma conta, tome conta, certo? Nós temos aí, ó, toma conta, a roseira toma conta. Eu também ando buscando quem tome conta de mim, quem tome. Então nós temos aí, nós podemos pegar trabalhar com esse verbo tomar, né? Trabalhar, não vou dizer trabalhar especificamente a conjugação, mas trabalhar os vários casos de ocorrência a partir de exemplos dados pelas próprias crianças. Eu tomei suco hoje na hora do lanche, né? Minha mãe falou para eu tomar juízo, tomar, né? Eu tomei, tomar, né? Certo? Nós tomamos cuidado naquele dia no passeio. Então, na própria prática, no próprio uso, nós vamos observar, a partir desses elementos que nós pegamos dessas quadrinhas, desses trava-línguas, dessas cantigas que são tão fáceis de memorizar, que a criança ela pode memorizar e chegar à escrita. Essa é uma das ideias, né? Isso aí, na verdade, Quintiliano disse isso em Roma Antiga, né? Na Roma Antiga, ele disse isso no sua publicação, não me lembro o nome, Proecimata, não lembro. É um nome em latim e é como se fosse uma gramática. Ele vai dizer da importância das fábulas para que a criança leia. Vai dizer, inserindo as fábulas e essas histórias curtas, esses elementos curtos da tradição oral, que eu vou dizer nas minhas palavras, eu posso convidar à leitura, certo? Quem vai dizer isso também é Mira Ferreiro, num livro mais recente dela, que eu estou me lembrando agora, não estava na bibliografia, mas é o livro mais recente também da editora Cortez, que ela lançou agora em 2011, se eu não me engano, 2012, quando veio ao Brasil. E eu esqueci, não sei o que lá da escrita, não é aquele mais famoso não, né? Da Emília Ferreira. Até porque ela publica sozinha. E nesse ela vai dizer da importância dos textos curtos da tradição oral. Ela vai falar assim mesmo, dos ditados. Ela vai falar dos ditados, a importância dos ditados no desenvolvimento, porque a criança ela memoriza o texto e ela tendo já memorizado de um modo bem divertido, no caso desses gêneros lúdicos, certo? Ela vai olhar para aquele texto que eu vou mostrar para ela, por exemplo, posso mostrar em sala de aula, colocar no quadro, ou até mesmo num data show, né? E apontando para aquele texto, ela vai ler já conhecendo, certo? Ela vai ler já conhecendo, certo? Porque ela vai falar e vai acompanhar e vai perceber as diferenças. Rosa, roseira, in, certo? Mais ou menos por aí. Bom, então nós temos aqui, é claro, as referências também. E aqui nós chegamos ao fim desse nosso curso e esse nosso trabalho, né, com tradição oral nos possibilitou fechar o curso Literatura Infantil e Tradição Oral na Escola, né? Eu espero ter contribuído. Eu considero que a leitura, a contação de histórias, a brincadeira, certo? Nós podemos cantar, contar e brincar em sala de aula. Isso é um privilégio nosso. Nós, professores, podemos, certo? Principalmente quem trabalha com educação infantil, quem trabalha com o ensino fundamental e quem trabalha com EJA. Permita-se. Vamos permitir que esse homo ludens, esse homo mitológico esteja presente, sonhe, crie, brinque, tá? Então esse é o convite que eu faço. Eu espero ter contribuído com a formação nessa atividade complementar e com certeza, né, espero que vocês de fato desenvolvam, contem muitas histórias e façam, né, um momento especial em sala de aula, não apenas para os alunos, mas para vocês também, porque lembrando essa palavra brinquedo, nós brincamos com ela, mas ela brinca com a gente também. E é muito gratificante fazer essa brincadeira e permitir-nos, né, essa brincadeira, esse momento tão especial. Obrigado, gente. Valeu demais.